Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é só meu sobrenome, nada mais do que isso. E se vier algum outro aí falando que é apóstolo de Cristo, algo assim, é mentiroso. Nos dias de hoje, você não encontra mais apóstolo. Apóstolo é acabou, cessou. Só foi até Paulo, Paulo foi o último apóstolo. Depois de Paulo não teve mais apóstolo. Não vai ter, tá bom? Venho falar sobre o Evangelho. Muitas das pessoas que eu converso, que eu tenho falado com elas, são geralmente são cristãs ou se dizem cristãs na maioria das vezes, e elas geralmente não desfrutam da certeza da salvação ou nem têm. Algumas podem vir a ter, mas não desfrutam da certeza da salvação, do conforto que Deus já nos dá para nós desfrutarmos agora da sua presença. E o ruim é saber que pessoas que realmente querem servir a Deus, que realmente são chamadas por Deus, ficam privadas de saber que são salvas por graça, por meio da fé. E homens querem encabrestar, querem prender, querem fazer dessas ovelhas do Senhor escravas suas, porquanto não, se você sair daqui, você perde a salvação, se você não congregar desse jeito, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não ganha a salvação. Se você fizer assim, você perde a salvação. Ou seja, é uma pregação do evangelho mediante a obra, a dívida. Mas Deus não tem dívida com ninguém. A gente tem dívida com Deus. E a gente não tem nem como pagar essa dívida. Porque a gente nasceu nu e a gente vai morrer nu. A gente vai pagar com o quê? A gente pode se matar, se entregar para Cristo. Não serve. Deus não aceita. Deus não aceita um animal sujo, imundo. E nós somos animais sujos, imundos. Tinha que morrer, como estava na lei, tinha que ser um animal como? Puro, sem mancha, sem mácula. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Ele não tem mancha nenhuma, ele não tem pecado. Então, a partir do momento que a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, não tem o que fazer para Deus, a não ser agora ser grato já por Ele ter nos dado o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque está escrito na palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu vou ler aqui uma passagenzinha aqui em Gálatas 3. Paulo estava divertindo os irmãos da Galácia, né, lá de Gálatas, porque eles estavam desviando da fé para as fábulas, para as coisas dos homens. E ele começa assim, ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecestes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, nós conseguimos ver aqui que o apóstolo Paulo está divertindo os irmãos da Galácia, porque eles começaram no Espírito. A pregação de Paulo foi o quê? Cristo morreu, crucificado no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou e apagou nossos pecados pela propiciação do seu sangue, pelos nossos pecados. Agora não tem mais pecado na gente. Para todo aquele que nele crê, tem a salvação.
esse é o evangelho. Cristo morreu nos nossos pecados, fazendo-se uma propiciação de sangue pelos nossos pecados, ou seja, na presença de Deus, ele pagou com sangue. A justiça de Deus é essa. Exigia um morto, alguém morresse, um inocente morresse ali para pagar aqueles pecados. Assim como Adão e Eva pecaram no paraíso, e o Senhor, nosso Deus, ele pega um animal inocente e mata para cobrir Adão e Eva. Assim também, Jesus Cristo morreu para cobrir os nossos pecados. Entende? Do mesmo jeito que entrou o pecado por Adão, pelo homem, saiu o pecado por um homem, por Jesus Cristo. Ele tirou o pecado. E essa salvação tão excelente que o Senhor nos dá é para todo aquele que crer nele, como está no evangelho dele, como fala toda a Bíblia. Uma esperança de uma salvação tão grande como está na epístola de Pedro, que não se pode murchar, uma salvação tão grande que não se pode murchar. Ou seja, não tem como a gente perder. Jesus Cristo fala o tempo todo que todo aquele que for a ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Jesus Cristo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Então entenda, a salvação é por graça. Aqui nós lemos aqui e conseguimos entender que em Gálatas já estava passando esses problemas já de homens quererem arrebanhar as ovelhas do Senhor. E não muda hoje em dia. Hoje em dia temos várias denominações sujas, corruptas. Toda denominação é seita. Ah, você é de qual igreja? Igreja só existe uma, que é o corpo de Cristo, onde estão todos os salvos por Cristo. Independente se a pessoa congrega em uma denominação ou não, se ela crê em Cristo como seu Salvador, ela pertence a essa igreja, que é a mesma. Não tem distinção. Você crê em Jesus como teu Salvador? Então você pertence à mesma igreja que Paulo, que Pedro, que todos os servos de Deus antigamente. Só que a diferença deles é que eles congregavam sem um nome. Ah, eu congrego, eu sou congrego na Assembleia, eu da Desamor, eu da congregação. Não, sabe, isso daí são coisas nojentas, são coisas carnais, coisas inventadas pelo homem para fazer o que? Divisão. Ou seja, cada uma tem uma doutrina, segue de um jeito, e isso é errado. A partir do momento que você próprio, seu mesmo, não, mas então eu vou abrir aqui uma igreja, uma denominação aqui, do meu jeito aqui, e vamos cumprir tudo que está na palavra de Deus, e agora sim vai caminhar as mil maravilhas. Não vai. Porque eu vou estar começando errado. Eu já vou estar começando no erro deles, criando o que é uma denominação. Se lembra que Paulo fala, dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Porventura está Cristo dividido? Porventura não sois todos vós carnais? Então, quando a gente entende que a gente, quando se submete a um nome, além do de Cristo, que o único nome dado debaixo dos céus e na terra, para que nós adorássemos a Deus, é qual o nome? O nome de Jesus Cristo. Ah, não, mas na minha igreja está escrito lá, ó, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, está escrito isso lá na parede, certo? Mas tem algum outro nome? Ah, eu sirvo a Deus? Ah, eu vejo muito isso. Não, mas lá onde eu sirvo tem um nome lá, é o nome do Senhor Jesus. Mas tem um outro nome antes. E, além do que, a maioria das vezes você chega e pergunta, assim, quem crê em Jesus tem a vida eterna? Não, olha só, a gente tem que crer, ser batizado, tem que fazer obra. Botam uma regra, uma lista enorme de regras para você poder fazer, ou seja, no final você não tem a salvação, você não tem certeza da salvação, você pode perder a salvação.
Que boas novas de salvação é essa? Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas de salvação. Que boas novas é essa? Dizer que eu não posso ser salvo? Não tem como ser salvo? É isso que eles falam. Porque, não, será, se for firme e fiel até o final. Impossível, impossível. Nenhum homem é salvo por obras, como diz o Evangelho. Ninguém. É impossível alguém conseguir chegar e falar, eu fui salvo porque eu fui firme e fiel. É ridículo isso, é ridículo. A gente, homem, é podre porque a gente se apoia achando que a gente é bom. Muitas das vezes, um irmão fala alguma coisa e a gente não gosta, a gente já olha que ele arrancou aquele ódio por dentro, mas não fala nada, não faz nada. Todo mundo, nossa, aquele irmão tão controlado. Nada. Cirou com o irmão, já é réu como? A palavra de Deus fala, é réu de homicídio. Passa uma mulher na rua, olha, rapidinho de abre de olho, já é réu de adultério. Ah, eu não faço isso. Tu pode se enganar até você mesmo, falar que é mentira, você não faz isso. Tá enganando a você próprio, você tá mentindo para você. O homem é sujo, o homem é podre. Não há bem nenhum que habite na gente se não vier de Deus. Por mais que a gente já tenha o Espírito de Deus, isso eu falo os que creem nele. Que creem nele, têm o Espírito e não perdem o Espírito, porque o Espírito Santo foi dado para habitar no crente para sempre, para a eternidade. E, não, mas eu não perde o Espírito Santo. Cristo Jesus falou que é para sempre, para ficar com nós para sempre. Eu acredito mais na palavra de Cristo do que na palavra de um pastor que tá a fim de arrancar a gordura e a lã das ovelhas. Outra coisa, observa, onde você serve a Deus, lá toda a glória, toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor. Observa isso. Ou exalta o homem, porque se exalta o homem não é de Deus, não é vindo de Deus. Que o homem seja reduzido a nada e toda a glória seja dada ao Criador, ao seu Filho que se entregou por nós. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 2, tem uma passagem muito interessante. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O apóstolo Paulo, o caráter do evangelho do apóstolo Paulo era esse. É muito, muito bonito, assim, é interessantíssimo quando você entende isso. Que o caráter do evangelho de Paulo era qual? Cristo. E esse crucificado. Esse era a linha de pregação de Paulo. E eu estive convosco em fraquezas, e eu estive em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em misericórdia, a qual Deus ordenou antes dos séculos
para nós, para nossa glória. Então, nós entendemos que a pregação de Paulo era essa. E simplicidade de palavras. Não era um livro de regras. Muitas vezes as pessoas entendem a doutrina, a sã doutrina, que os cristãos devem andar, as obras que Deus preparou para que nós andássemos, como sendo a salvação. E não é. Não é. Você tem que fazer isso, aquilo para ser salvo. Já não é o Evangelho. Já saiu fora do Evangelho. O Evangelho é crer em Cristo Jesus e seja salvo. Ponto. Se passar disso, o Evangelho já tá pervertendo a obra de Deus. Porque, não, mas é só crer. A palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é o poder de Deus, a glória de Deus para os que são salvos. Quando você crê que Jesus Cristo nos salva através da sua morte, ele morre em nosso lugar, acabou. Imagina, você saber que ele morreu no seu lugar, tu vai ser condenado de quê? Já morreu alguém no seu lugar. É impossível você ser condenado pelo um crime que alguém já pagou. Deus é justo. A justiça de Deus é essa. Nós agora somos justos, não porque fizemos alguma coisa. A justiça de Deus nos é imputada por meio da fé. Como Abraão, está escrito lá em Romanos 4, lá em Gálatas, eu acho que é 4 também. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também somos nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo como sendo nosso Salvador, isso nos é imputado como justiça. A propiciação do sangue de Cristo nos livra do poder da morte, porque ela cobre todos os nossos pecados, é apagado. Aqui em Atos 15, tem uma passagem muito boa também, onde os irmãos Paulo e Barnabé vão ter uma assembleia com os outros apóstolos e anciãos lá em Jerusalém, porque os falsos irmãos que já estavam intrometidos no meio do evangelho falavam para eles que eles tinham que guardar o rito mosaico, tinham que guardar o sábado, tinha que ser circuncidado para poder ser salvo. E não muda nada. Hoje em dia, do mesmo jeito, as pessoas se intrometem no evangelho, falam que tem que ser batizado. Se não ser batizado, não pode ser salvo. Se não tomar ceia, não pode ser salvo. Isso é mentira. A salvação é por graça, por meio da fé. Entende? Isso é graça, é um favor que você não merece. E Deus te dá através do dom dele. Qual o dom que Deus te dá? Primeiro, para você crer em Jesus Cristo, por meio da fé. Essa fé não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus. Entende? De Cristo morreu por nós, nossos pecados. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que só seremos salvos pela graça
do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui nós conseguimos ver que os apóstolos, eles se reúnem porque os irmãos queriam impor que eles tinham que ser circuncidado, que tinham que guardar sábado, que tinha que cumprir todo as coisas do Antigo Testamento, da lei. Mas a gente sabe que por obras da lei ninguém é justificado, nenhuma carne, porque é impossível. A lei ela veio para condenar, ela veio para mostrar, ó, isso é pecado. E não te tirava do pecado. Isso aqui é pecado. Mas aí tu fala assim, não, mas eu consigo ficar sem pecar, eu consigo cumprir toda a lei. Será que tu consegue mesmo? Vem cá, você sabe que é concupiscência. Começa e passa onde? Na mente. Ou seja, e o que a lei fala? Se você transgredir um mandamento, você é réu de toda a lei. Ou seja, é impossível. A não ser que você se matar. E assim você já perdeu a sua salvação. Porque um suicida não tem nele a salvação permanecendo no suicídio. Então, observa. Se você parar de pensar, tudo bem. Aí você pode falar, eu consigo ser fiel até o fim. É impossível. Porque através do pensamento, da concupiscência, se você se pensar em alguma coisa, você já é pecador. Passa uma mulher na rua, você pensa coisas que você, caramba, ama a Deus e tudo. Já pensou? Você se irrita com alguém? Ah, fiquei com raiva. Já pecou. A gente peca o tempo todo. A gente, para poder esconder uma coisa que nos deixa sem graça, às vezes involuntariamente, alguém falou uma coisa, depois a gente fala, bobeira, mentiu, pô, é uma mentirinha sem lógica. A gente peca o tempo todo. Se não for Deus na nossa vida, quem vai ser? Como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha fé em Deus. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador, sem duvidar. Ah, mas e a apostasia? É que está escrito que muitos se apostatarão da fé. Sim, claro, com certeza. A apostasia existe. Muitos vão se apostatar da fé. Os que nunca creram verdadeiramente, que estavam contando com a força de seu braço, estavam contando com o que podiam fazer e não com o que Cristo já fez. É tipo assim, eu vou ser salvo porque eu tô gravando vídeo, eu vou ser salvo porque eu tô chamando os outros ao arrependimento, tô pregando o evangelho. Não, mentira. Se eu falar que eu sou salvo por isso, porque eu tô fazendo a vontade de Deus, eu tô fazendo a vontade de Deus, então eu sou salvo. Isso não me garante salvação. O que me garante salvação é a obra que Cristo fez, que é perfeita. Ele morreu no meu lugar. O seu sangue cobriu o meu pecado. Todos. Agora não há mais pecado em mim. Quem intentará acusação para um escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Como está escrito em Romanos 8. Quem tentará a acusação contra um escolhido de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Ou seja, nós somos justos a partir do momento que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. Somos justos. Assim como o crente Abraão, nós que somos da fé, criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não era Abraão era justo. Não, era justo porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Vem por Ele, somente. Ele é a porta, Ele é o caminho. O caminho estreito, é difícil porque Ele é o único caminho. É estreito porque Ele é o único caminho.
É estreita porque é a única porta, é o único caminho. Ah, se você fizer isso, aquilo, você não vai se salvar. A salvação é crer que Cristo já morreu por você e já te salvou. Quando você quer que Cristo já te salvou, você está salvo, porque Ele já te salvou. Entenda, Ele já te salvou. Lá em João 3, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entende? Quem crê em Jesus não entra em condenação, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Amém.